anseias eu sei a salvação. Desejo de banir a escuridão. Abre, pois, e para em paz teu coração e deixa a luz do céu entrar. 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 Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Boa tarde, meu irmão, minha irmã ouvinte. Olha aí, deixa a luz do céu entrar. Somente abra a porta do seu coração. É isso, a nossa relação com Deus é essa. Nós não temos que pedir a Deus nada. É só nos abrir a Ele, deixar que Ele faça em nós a sua ação. É igual a luz. A luz existe, a claridade existe. Mas se você fechar a sua casa, ela vai ficar escura. E não adianta você implorar para que a luz entre se você fechou tudo. Não peça a luz, abra-se a luz. E essa luz vai fazer a sua obra, o seu trabalho, a sua ação. Não tem jeito de falar, olha, eu quero direcionar agora a luz. Eu quero que primeiro você ilumine aqui, ilumine aqui. É igual o ar também, né? Abre sua janela, abre sua porta, agora deixa o ar entrar e ele vai inundando todo o espaço. Olha, eu quero que você primeiro entre aqui nessa parte de cá, viu? Como se fosse uma onda que a gente pudesse controlá-la. Não. Só abrir. Só se abrir aos benefícios que já existem abundantemente sobre nós. Muitas vezes a gente acha que está tão desamparado, né? Basta uma abertura. Basta acreditar, dar crédito à luz. Deixa ela entrar, que ela vai fazer a obra. E nenhuma lei pode segurar, né? Você tem aí o exemplo do ar. Nenhuma lei. O que nós podemos fazer em relação ao ar, só duas coisas. Impedir que ele entre ou abrir. E aí está. A gente está com essa voz ainda meio atrapalhada, exatamente por causa da falta de ar no nariz, né? O nariz entupido. Então, eu não estou com nada além de uma congestão nasal. E graças a Deus não tenho febre, não tenho nada, mas o nariz está aí, né? Tá vendo? E a gente está usando o ar que o nariz está conseguindo captar, senão a gente nem falaria aqui, né? Então é esse, né? Essa abertura ao ar que nós temos, ao ar que nos entra, esse hálito do Espírito, o ar de Deus. E nós iniciamos então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Deixa a luz do céu entrar, deixa o Espírito agir. Não peça, abra-se. Pedir uma coisa que já existe é redundante.
Lucas, vamos ao nosso evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, Lucas 14, de 1 a 6. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Em Jesus está a ação total de Deus. Por isso Jesus, nas suas ações, ele não pede a Deus, ele faz. Porque esse Deus já está com ele. Ele simplesmente usa o Deus do qual ele é encarnação para agir. Às vezes a gente fala assim, eu vou pedir a Deus e vou pedir a Jesus também. É uma maneira de falar, né? Mas não existe o também. Jesus é a ação de Deus. Por isso ele não é apenas um instrumento de alguém que está mandando ele fazer uma coisa. Ele é a própria ação. Isso é muito interessante, né? Porque a partir do momento também que nós nos transformamos em cristãos, nos comprometemos, nos inserimos na vida cristã, né? Nós também participamos dessa comunhão íntima com Jesus e Deus passa a agir em nós. É muito interessante, hein? Eu não vou pedir a Deus, mas eu já vou usar um termo assim esquisito, eu já vou usar o Deus que está em mim. Eu não vou ficar pedindo fora. Eu vou usá-lo. Eu vou sentir e eu vou usar essa graça. Por isso que Jesus se coloca como Senhor do sábado, que diante do tudo de Deus, diante da expansividade de Deus, não existe nenhum impedimento de lei alguma, porque a única lei se torna a lei da vida. Só isso. Não tem outra lei. É nessa chave de reflexão que eu convido vocês a refletir sobre o texto de hoje. Jesus na casa de um fariseu. Lembrando, né, quem eram os fariseus? Aqueles que seguiam à risca todas as recomendações, imposições, prescrições da lei judaica, da lei religiosa judaica. Já falei a quantidade de normas, de leis, de preceitos, de tantas coisas que a religião judaica trazia, 613 mandamentos, normas, leis, tudo isso. E os fariseus eram aqueles que observavam e policiavam para que todos pudessem observar essas leis. E quem não as observava era considerado um deserdado de Deus, né?
Por isso tinha muita gente oprimida em nome da própria fé. Uma coisa terrível. Quando nós saímos da única lei, que é a lei do amor, e vamos para outras leis, é porque aquilo já saiu da esfera de Deus e foi para outro tipo de direção. Porque Deus, a infinitude de Deus, a ação de Deus se dá na vida e na vida em abundância. Então, diante da vida, não, na ótica cristã, né, não pode ter nenhum tipo de obstáculo para que a vida seja cuidada. Mas aí os fariseus estavam ali, né? Ele estava comendo na casa de um dos chefes dos fariseus, mostrando essa inserção de Jesus, né, em todas as camadas sociais, em todos os lugares, no meio de pobre, de pecador, de fariseu. Jesus entrava ali porque exatamente para, através dele, a gente vê que Deus não tem limites, né? A gente que fica muito nessa bobagem, não pode entrar ali, não pode entrar aqui, porque ali não é lugar meu, aqui não sei o que, tem essas bobagens todas aí. E se a gente olhasse mais para Jesus, a gente iria ver que Jesus, ele não tinha espaço determinado, né? Ele era livre para agir. E foi com essa mesma liberdade, porque nele o próprio Deus estava presente, foi com essa própria liberdade que ele foi confrontar com os fariseus, com os mestres da lei e fariseus, a respeito da cura daquele homem, daquele homem que era tomado por uma doença, né? Ele era hidrópico. Nós podíamos falar assim, a grosso modo, que seria barriga d'água, né? Já viu o negócio de barriga d'água? É terrível, né? Aquilo vai acumulando líquido, a pessoa vai enchendo, depois tem que tirar aquilo. Terrível a pessoa que sofre desses trem. Tem que tirar, de vez em quando tem que tirar, senão a pessoa morre. Aí, Jesus olhou para aquela pessoa necessitada, e aí a gente é chamado a entender, não ficar só na ação restrita de milagre, mas entender o que o texto quer comunicar com isso, a abrangência dessa significação, né? O texto não é simplesmente curar uma pessoa. Aí está dizendo de uma libertação na pessoa desse hidrópico, está a ação a essa pessoa, está a libertação, a ação de Deus a todos. E não tem dia, não tem hora. Os dias foram inventados por nós. Cada dia é dedicado a alguma coisa, alguma divindade, alguma coisa, sei lá. Nós criamos os calendários, não é? E Jesus mostra que Deus não é obediente aos nossos calendários. Então, o que ele faz? Jesus fala, primeiro questiona, primeiro coloca essa situação, né? A lei permite curar em dia de sábado ou não? Porque dia de sábado era um dia de suspensão de todas as ações, que não fosse apenas a oração, a leitura e a reflexão sobre a palavra, sobre as escrituras. Não podia fazer mais nada, né? E tem, assim, vários escritores aí, pesquisadores aí dessa época, falando, né, o que não podia fazer em dia de sábado. É uma lista muito minuciosa, que a gente vai até rir, né? Coisa que não podia fazer em dia de sábado. E entre elas, não podia curar, né? Eram gestos que não eram permitidos.
O sábado era dia de sentir, conectar-se com essa força de Deus. Então, três coisas a gente pode colocar no sábado em relação à crença judaica. Crença essa que não pensemos que até hoje seja assim, não, viu? Entre o judaísmo tem os judeus mais conservadores e tem os judeus mais linha aberta, como tem no cristianismo e no islamismo, né? Não vamos falar que aquele sujeito que matou lá na catedral ontem, na França, que todo islamismo é assim, né? Não. O islamismo não é uma religião de violência, mas os fundamentalistas são, porque eles entendem as coisas, é o perigo, né? O mesmo perigo que a gente tem que ter com a leitura e interpretação bíblica, eles têm que ter também com relação ao Alcorão, né? Tomar cuidado, porque senão faz aí igual esse sujeito agindo em nome de Deus, né? Então, eu estou dizendo que essa guarda muito incisiva do sábado, a gente estava lá na Israel e a nossa guia, uma pessoa maravilhosa, né, que deixou muita saudade na gente, ela era judia. Aí eu perguntei a ela, mas engraçado, você sendo judia e está sendo guia para nós agora, trabalhando, que é o trabalho dela, é guia. Você está trabalhando, hoje é sábado. Ela disse assim, não, tem uma linha que não segue isso. Isso aí é mais da linha mais conservadora, do tradicionalista do judaísmo. Porque se fosse assim, eu não podia estar trabalhando, né? E é muito interessante a gente ver que Deus ele vai agindo, né? Nesses fechamentos, e não tem como. Isso vai abrindo, as pessoas vão esperneando, vão colocando obstáculo, mas aquilo que é do Espírito Santo vai abrindo em qualquer religião, né? Deus não tem obstáculo que o segure, né? O Espírito Santo pousa onde quer, não é mesmo? É livre, tem asas para voar. Então, três coisas que a gente pode colocar como base para naquela época guardar o sábado, que era um dia de descanso, porque Deus descansou, né? Quando a gente descansa, Deus descansou da sua criação. E quando fala que é muito comum a gente falar assim, agora estou descansado, terminei essa tarefa, estou descansado. Ou seja, aquilo foi acabado, aquilo foi concluído, né? Então, o sábado indica o total acabamento das obras, né? É o descanso, mas não é um descanso qualquer, é um descanso que me mostra que tudo foi terminado. Deus abençoou o sábado. A palavra abençoou, né? Essa expressão é muito interessante. Confirmar a bênção, a bondade, expressão do bem. E o bem é Deus. Então, Deus abençoa o sábado. Dá ao sábado a possibilidade do bem. Não sei se eu estou expressando direito, mas um pouco isso aí. E santificou, descansou, abençoou e santificou. Separou o sábado para uso sagrado. Isso é santificar. Agora eu pergunto, né, refletindo com você aí, tem coisa mais sagrada que libertar para viver na plenitude em Deus?
Tem coisa mais sagrada do que fazer o outro viver? Deus estaria pleno numa vida que não é plena? São perguntas que a gente deve fazer. E aí, isso configura a liberdade de Jesus. Não se prender à lei, né? E ele ainda desafia. Se vocês têm um filho ou um boi que caiu num poço, você não vai tirar logo? Ou não tira porque é dia de sábado? Ficaram calados, né? Na verdade, isso tudo, esses fechamentos, essas coisas muito rigorosas em nome de Deus, isso no fim é muito frágil, né? Você derruba isso facilmente porque não tem argumento. O fundamentalista, ele é totalmente sem argumento. Porque não precisa de argumento, né? O argumento é seguir, pronto, acabou. Então não tem argumento. Tem certas coisas que cala mesmo, porque não tem mais argumento. Então Jesus disse, olha, se vocês são capazes de tirar um filho que caiu num poço, ou um boi que caiu no poço, por que eu não posso também libertar uma pessoa para viver, para ser feliz, para se reencontrar, só porque é sábado? Então, o básico aí é a gente entender que, diante de Deus, eu vou usar um termo muito chulo, diante de Deus não tem frescurinhas, tá? Não tem frescurinhas. Essas frescuras somos nós que inventamos. Quando a gente descobre a ação de Deus, deixando essa luz de Deus entrar, esse ar de Deus entrar, aí a gente vivencia, como Paulo fala, a experiência do homem novo, da humanidade renovada. Essa humanidade que é capaz de associar a sua liberdade a Deus, né? E aí a liberdade vai ser liberdade mesmo, liberdade para a vida. É isso aí, meu irmão, minha irmã. Se é para o bem, se é para a vida, em qualquer momento, tudo vale. Jesus nos dá provas disso. Deixa a luz do céu entrar, viu? Você que está doente aí, você que está triste, desanimado aí diante dessas coisas de pandemia e tudo mais. Quem sabe, hein? Você não está fechando muito, se fechando nessas coisas, escapando-se da grandeza, da plenitude, da liberdade de Deus nas suas ações. Deixa a liberdade de Deus agir em você. Você vai ver que é muito mais feliz do que você imagina. Tá bom? Deus nos abençoe. Que alegria dar ao brilho dessa luz, que derrete faz o coração, produz você. Vamos então ao nosso momento de oração, silêncio. Esbanja a vida. Não é esbanjar a vida, não é jogar fora, não. É aproveitar. Aproveitar a vida para viver. Não é para morrer, não. Isso aí não.
Vamos nos libertar de tantas normas. Vamos entender que a felicidade do outro é que importa, ou da outra. Vamos entender que a felicidade sua, minha, é que importa. E felicidade não é ausência de problemas. Ela se configura na força, na fé, diante dos problemas. Deus é hoje. Deus não é uma mercadoria que eu guardo, um alimento que eu guardo para comer amanhã, não. Deus é hoje. Não tem jeito de congelar Deus para usar depois. Uma vez eu fui conversar com uma pessoa que estava com uma doença terminal. Eu disse para ela: você pode ser muito feliz. Colocar na sua cabeça que tudo tem que ser muito grande, muito numeroso, muito expansivo. A única expansividade é Deus. Quando você toma um medicamento, você toma com esperança. Cada dia que amanhece, que bom, você tem mais um novo dia. E assim a vida, em meio às tristezas, dificuldades, desafios, a vida vai entrando por essas brechas e dizendo para a gente: Deus é mais. Ele penetra em tudo e em todos. E se a gente abrir as portas, é graça em cima de graça. Se você é religioso, religiosa, tente viver a sua religião de uma forma agradável, de uma forma leve. E sempre dizendo: eu sou feliz, porque eu sou filiado, filho de Deus. Que Deus abençoe todas as pessoas que estão necessitadas. Lembra daquela moça de Caeté? Eu gostaria que você, nesse momento, essa moça precisa de libertação. A gente às vezes se fecha muito nas coisas, nas verdades que a gente constrói, acaba construindo gaiola para a gente mesmo. Rezar para que essa moça se liberte.
Tudo isso vos pedimos, ó Pai, pois Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Lembrando que o pedir é querer. Quando eu peço, eu declaro que quero. Não é um pedir passivo, é um pedir ativo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça essa bênção sobre todos e todas e permaneça para sempre. Amanhã, sendo sábado, é o programa Condutor de Cristo. Não tem essa reflexão. Todos estão convidados a acompanhar-nos através da Rádio América. Se você não der conta de sintonizar a Rádio América 750 AM, você vai então baixar o aplicativo Rede Catedral e lá sintonizar a Rádio América. Se você quiser entrar no Facebook, entra lá no Face da paróquia, Paróquia Santo Afonso de Ligório, Belo Horizonte, BH. E você então vai participar da sala lá do Face do Naison. Enfim, Deus entra em tantas possibilidades, né? Então até amanhã, na graça de Deus.